Oiê! Mais uma terça-feira, que gostoso poder compartilhar com vocês cada desconceito. E hoje eu quero trazer um tema não conceituado, eu quero desconceituar esse tema também, mas um tema muito recorrente: as nossas mentes. Mente consciente, conscientemente, inconsciente, subconsciente. Qual é essa consciência? Quais são essas mentes inconscientes, subconscientes que nos regem? Eu gosto de colocar sempre alguns exemplos e de pouco em pouco eu acabo trocando esses exemplos para ficar cada vez mais palpável a ideia do desconceito. Então, mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Vamos pensar no nosso celular. O nosso celular, o teclado, as teclas, o touch, as funções em que o nosso comando realiza. Isso seria o nosso consciente. Nosso consciente é o que está ali presente, o que a gente age, o que a gente faz e tudo mais. Se a gente for um pouquinho para dentro dessa ferramenta que é o celular, nós temos os aplicativos, né? A gente baixa um aplicativo X, um aplicativo Y. Os aplicativos seriam como o nosso subconsciente. Então, as nossas memórias recentes, as nossas experiências vividas mais recentes mesmo, mais ali no presente, um pouco mais a curto prazo da nossa atual realidade. E mais a fundo ainda nesse nosso celular, agora voltando à analogia, nesse nosso celular nós temos o sistema operacional do celular. Nós temos um sistema base para que as funções básicas sejam realizadas, sejam funcionantes. Digamos, então, uma memória a longo prazo, uma memória já de programação, as funções operacionais internas daquele aparelho. É o nosso inconsciente. A nossa mente inconsciente, aquela que armazena as nossas crenças mais antigas, os nossos padrões mais repetidos, como uma forma de proteção porque ele foi programado dessa maneira. Assim como o nosso sistema operacional do celular, ele te protege, mas ao mesmo tempo, vamos concordar que o sistema ele acaba tendo limites em cima de um código específico. O nosso inconsciente também, ele acaba tendo um código específico por uma memória armazenada a longo prazo, por uma experiência, às vezes dolorosa, que tem impactado de uma forma a consolidar aquilo na nossa realidade. E muitas vezes o nosso consciente, que é o nosso presente, ele acaba se confundindo com esse subconsciente, com esse inconsciente, e ele acaba sendo dominado por essas realidades ou por essas falsas realidades. É aqui o convite para o pensar pensado, o convite para o desconceito. Quando a gente se permite, quando a gente abre essa possibilidade, quando a gente enxerga essa possibilidade em nos colocarmos como observadores de qualquer que seja a situação, boa ou ruim, certa ou errada, quando a gente encara a possibilidade e verifica a oportunidade em absorver o que a gente está passando, cada experiência vivida, sem julgamentos, quando a gente se abre nessa possibilidade, então, de nos colocarmos como observadores, então, de observar tudo ao redor como experiências vividas, a gente passa a aceitar tal como é, reconhecendo a nossa responsabilidade. Então, aqui, atenção, aceitar, não necessariamente significando concordar.
O nosso inconsciente, o nosso subconsciente, por muitas vezes nos coloca em piloto automático. E aí a gente não fala mais em consciência, né? Existe a consciência, existe o comando, mas ele está tão bloqueado por conta daquelas experiências vividas e só daqueles padrões e daquelas crenças que a gente acaba esquecendo que existem as outras possibilidades. Como eu gosto sempre de falar, então, o que a gente foca, a gente expande. O convite para o pensar pensado é justamente aí, quando você se coloca como observador de qualquer situação, você pensa no que realmente está acontecendo, você se coloca na consciência. Então, pensando pensado, você vai focar no que realmente importa ser expandido. E muitas vezes a gente acaba focando em problemas, a gente acaba focando no inconsciente, mesmo que inconscientemente, mas é esse o foco e é isso que vai ser expandido ao nosso redor. A gente enxerga as possibilidades, mas acaba não agindo, porque o piloto automático nos comanda a repetir alguns padrões, a comprar como nossas algumas crenças que na realidade não são nossas. São só o piloto, os tais dos pilotos automáticos funcionando em cima dessa consciência. E o perigo desse piloto automático é porque a gente não se enxerga mais. A gente não enxerga mais a nossa essência, a gente não enxerga mais a nossa energia como ela realmente é. É uma maquiagem, né? O inconsciente acaba trabalhando em cima dos nossos pensamentos, a gente acaba aceitando isso de uma forma automática e isso não nos representa mais. E aí a gente pode ver tanta coisa, né, acontecendo, às vezes dores físicas, às vezes dores emocionais, às vezes não necessariamente dores, mas situações desagradáveis, incômodos, irritações, ou às vezes só um sentimento de não entender o que está acontecendo, às vezes até um pensamento de loucura interna, porque a gente não se situa mais o que está acontecendo, é o tal do piloto automático. Vamos fazer outra analogia aqui agora com uma mala de viagem. Vamos imaginar então que a gente está indo viajar e a gente coloca dentro dessa mala todos os nossos pertences necessários. Ou também não necessários. Sabe aquela mala que a gente faz? Vai que eu preciso disso, vai que eu preciso daquilo. Vou colocar para garantir e tudo mais. Tudo indo ali, armazenado. Vai colocando na malinha. Chegando no destino, a gente se dá conta que tem uma estrada enorme a ser percorrida a pé. E aí a gente começa a se dar conta que essa mala, ela tá pesada. A mala tá pesada e tem aí um bom caminho. Se a gente se coloca na situação de observador da coisa, do que está acontecendo, pensar pensado, a gente pode analisar, poxa, o que tem dentro dessa mala que pode ser descartado? Ou melhor, né, ao invés de ser descartado, o que tem dentro dessa mala que pode ser modificado, agregado, facilitado, simplificado? E aí a gente vai pensando pensado. Vamos colocar foco no que a gente está querendo expandir, vamos analisando a situação, verificando oportunidades, possibilidades. A gente começa a perceber, pensando pensado, se colocando como observador, a gente começa a perceber que, opa, o meu destino tem só dias de verão. Por que eu trouxe essa bota pesada? Por que eu trouxe esse cachecol que não vai me servir? Essa meia de lã que não vai me servir? Já está me ocupando espaço, está me pesando. Descartar. Ou então uma garrafa de vidro de água. Tem uma garrafa de vidro de água, a gente não pode de repente agregar, ajeitar essa situação, melhorar essa possibilidade, trocar o vidro por uma garrafa de plástico? Vai ficando mais leve, não vai alterando as possibilidades, a gente vai começando a enxergar que caminho tem, que a gente consegue analisar a situação de outro ponto de vista.
Essa mala são os nossos pensamentos. Essa mala é o que a gente carrega em toda a nossa mente. Consciente, subconsciente, inconsciente. Imagina a gente colocando tudo isso junto, mas pensado e analisando pela perspectiva de sermos possibilidades e podermos, então, absorver as outras oportunidades. Quais são as outras possibilidades que a gente não está colocando em observação, colocando em foco? Será que às vezes a gente não está focando ou deixando o piloto automático focar sozinho no que talvez nem faça mais sentido para a gente? A ideia do pensar pensado é exatamente essa liberação, nem sempre prazerosa, porque às vezes a gente gosta tanto daquela garrafinha de vidro, ela é tão bonita, então às vezes não é prazeroso, mas é necessário. É necessário e é libertador, porque ele vai te dar leveza. Encarando a mala como os nossos pensamentos e se colocando como observador de uma situação a princípio tão singela, a gente começa a entender como é possível, então, criar a nossa realidade. Focar o que realmente queremos expandir. A gente pode ir até mais fundo na situação da analogia ali da mala. A mala sendo nossa consciência e dentro dela a gente deixando pesar subconscientes, inconscientes, memórias vividas, traumas adquiridos, crenças limitantes, padrões repetidos, pensamentos que não são nossos. Nós carregamos muitos pensamentos durante a vida, desde que nós nascemos. Mas o que nós encaramos, o que nós vivemos, não nos definem. Nós somos a essência e nós somos a energia dos movimentos e das ações que fazemos hoje, na consciência. E é o consciente que realmente deve nos interessar. Pensando, inclusive, no consciente, a gente pode ir mais a fundo e entender como cada pessoa, cada indivíduo, cada ser tem uma mala. Tem algumas situações mais pesadas, outras experiências vividas diferenciadas, outras formas de interpretação. Um mesmo texto, ele pode ser lido e interpretado por várias pessoas de maneiras totalmente diferentes. São os interessantes pontos de vista. Quando a gente percebe, o mais importante de tudo, quando a gente percebe que nós somos pontos de vista, que a nossa mala, que os nossos pensamentos, as nossas observações são pontos de vista, aí a gente consegue refletir o exterior e entender que tudo no exterior, cada indivíduo, é também um ponto de vista. Respeitando cada consciente, é o fato de se respeitar. Se cada um respeita a si próprio primeiro, cada um cuida da sua individualidade e segue as suas ações tomando as suas responsabilidades, somos todos um nessa maravilha de essência mutável e fixa ao mesmo tempo. É esse o desconceito. Então a essência, ela pode ser mutável, sim, porque pode sempre melhorar. Se pensando pensado, a gente consegue fazer com que o subconsciente, a gente consegue baixar mais aplicativo aí positivo, mais aplicativo dos nossos desejos de criação da nossa realidade, é isso que vai conseguir ajeitar todo o sistema operacional. E ajeitar, não só ajeitar, consolidar e fixar um novo sistema operacional aí. Já voltando lá no exemplo do desconceito no início do vídeo. Então, se permitam, né? Seja leve, permita ser essência em cima do que você realmente acredita e do que você realmente quer que se expanda. O que a gente foca, a gente expande. O que estamos focando? Inclusive, semana passada no canal eu coloquei o vídeo dos 6 passos de como acessar a nossa energia. Energia, a essência. Vamos permitir se enxergar, olhar para dentro
que é assim que a gente consegue refletir para o exterior e criar a realidade que a gente almeja.